para esse momento tão importante, que é o de nós meditarmos na palavra de Deus. Você está feliz? Estou muito feliz em tornar a vê-los, e eu creio que Deus ele tem algo muito especial para comunicar ao nosso coração, e nós vamos meditar na palavra. Eu só quero antes dar as boas-vindas aqui a Saulo, Vanessa e Sofia. Saulo, Vanessa e Sofia são de uma mesma família. Onde eles estão, lá atrás, sejam bem-vindos. Essa igreja os recebe com imensa alegria e os abraça em nome do Senhor, esperando que nesta noite se sintam bem, se sintam acolhidos e, acima de tudo, abençoados pela unção, pela graça e poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Quero dar um recado aqui ao pastor Marcelo, que quando quiser também fazer algo a respeito de missões, lá atrás, no último banco, bem no cantinho esquerdo, tem um varão que é um amigo nosso, pastor Márcio, levanta as mãos. Ele é professor de um seminário, é membro de uma diretoria nesse seminário, e ele tem vindo, tem estado aqui conosco algumas vezes, e eu sei que durante quase uma década já, ele tem se dedicado a fio ali, como é que chama mesmo aquela região? Lá em São Gonçalo? Praia da Luz. Se você não sabe o que é Praia da Luz, coloca para você, só por curiosidade, entender do que se trata. É uma região muito remota, mas muito difícil, uma região assim. Lembra quando Natanael e Filipe dialogavam e falavam, Jesus, eu o conheci, e falou, pode esperar alguma coisa boa de Nazaré? É mais ou menos isso que se fala a respeito da Praia da Luz. Mas Deus tem plantado ali esse homem e tem sido bênção ali, como tem feito, arrancando toco, fazendo covas e abençoando muitas famílias, restaurando jovens e crianças que estavam nas garras do inimigo. Tem sido uma bênção. Deus te abençoe, pastor Márcio. Eu quero que você, por favor, hoje abra a sua Bíblia. Nós vamos ler no Evangelho que escreveu o amado João. Nós vamos ler o capítulo 21 para a nossa meditação. Você achou? Amém. João capítulo 21. Glória a Deus. Hoje... tá. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu
e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Feche os teus olhos e diga: Senhor, a tua palavra é fiel, é verdadeira, e eu creio nela. Fala ao meu coração através da tua palavra nesta noite. Amém. Assentai-vos, por favor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós temos acompanhado ao longo desses últimos meses, mais de um ano, portanto, e de forma muito mais acentuada, ouve-se uma palavra que ela tem estado em evidência. É a palavra crise. Se você ligar um rádio, se você ligar a televisão, você vai ouvir ou vai se deparar com que jornalistas ou pessoas que dirigem algum tipo de programa nesses meios televisivos ou radiais, ou até mesmo a imprensa a escrita, você vai perceber que fala-se muito em crise nesses últimos tempos. Se você lê um blog de um economista, lá está em destaque, em muita evidência, a expressão da palavra, ou seja, crise. Crise, seja ela inflacionária, seja humanitária, seja econômica, as pessoas só falam em crise. Aí você percebe que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Aí, de repente, você ouve algumas notícias falando que a Europa, com seu bloco unificado, já prevê necessidade de um plano ou de um reforço de plano de recuperação econômica. De repente, você ouve falar sobre pacote para recuperar a economia, que pode levar uma nação como os Estados Unidos a um futuro incerto. De repente, você ouve notícias de que China, o país mais populoso do mundo, que ostenta crescimento de forma visível, e daí, de repente, alguém diz, ou eles admitem, não terem crescido mais do que a metade do que se estava prevendo. E, como nós temos telhado de vidro, entramos aqui no nosso território e você vê as coisas numa situação que nos faz aspirar uma intervenção da parte de Deus. Mas, na verdade, eu não deveria estar falando nisso. O economista aqui é o William, diretor de uma das grandes instituições do país, mas eu estou introduzindo, falando para você que ouve-se falar muito em crise, mas deixa eu te falar uma coisa, nós devemos olhar para as circunstâncias da vida como cristãos
de uma forma diferente. Nós, os que somos espirituais, devemos olhar para os acontecimentos ou para as circunstâncias ao nosso redor de uma maneira diferente. Primeiro, porque não há crise que dure para sempre. Pensei que você fosse dizer um amém. Segundo, porque nós não devemos olhar para a crise com uma possibilidade de ponto final. Nós devemos ser dos que olham para a crise como a possibilidade de um ponto e vírgula, ou seja, continua a frase, né? Nós devemos olhar para a crise como possibilidade de que se manifestará em nós o que nunca se manifestaria se não estivéssemos em crise. Eu vou repetir. Nós devemos olhar para as situações adversas, difíceis, crises na nossa vida, como uma possibilidade de que, se elas não acontecessem, alguma mudança não seria produzida na nossa vida. Está me entendendo? Por exemplo, existem muitos questionamentos sobre o porquê da provação que sobreveio a Jó. Quando nós lemos na Bíblia que ele era um homem reto, temente a Deus, que se apartava do mal, e o próprio Deus dá testemunho, dizendo que, como ele, não havia outro naquela região. Então, quando se fala sobre o porquê de Deus provar a Jó, fala muito sobre o porquê Deus permitir, já que ele era tão fiel, devotava-lhe tanta fidelidade, por que a crise? Aí nós entendemos por quê. Primeiro, porque Jó acreditava em um Deus que ele não conhecia. Então, a provação na vida de Jó trouxe para ele o conhecimento de Deus de uma forma prática. Aquela crise trouxe para Jó conhecimento de Deus numa perspectiva que ele não conhecia. Porque agora, observe em Jó 42, no versículo 5, Jó 42, 5, ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em segundo lugar, nós entendemos que a crise na vida de Jó serviu para mostrar a ele que tinha, ou seja, que ele tinha um dom que ele mesmo não conhecia. Serviu para manifestar ou mostrar a Jó que nele havia um dom que ele não conhecia. Paciência. Aí, de vez em quando, alguém se pega falando: eita, paciência de Jó, né? É por aí. Em terceiro lugar, Jó, ele aprende na crise que ele achava-se um cientista, ele que se achava um conhecedor dos mistérios, e quando isso fica visível, quando ele começa a recitar, Deus começa a dialogar com ele, dizendo: aonde estava tu quando eu firmava os fundamentos da terra? Então era um diálogo muito profundo, dando a entender que, no íntimo, Jó, ele se achava um conhecedor dos mistérios, mas aí, na crise, ele descobre que ele não sabia nada, mas que, na verdade, toda a sabedoria sempre pertenceu a Deus. Na crise, nós entendemos que não somos nada, não podemos nada, e só Ele é tudo na nossa vida. Sabe, irmãos, a crise nos dá a oportunidade de ver Deus agindo na nossa vida. A crise nos dá a oportunidade para ver Deus manifestando-se de uma forma extraordinária em nossa vida nos tempos de crise. Talvez alguns ainda não tenham adquirido a maturidade para perceber isso, mas é isso, é para isso. Os maiores milagres ou as maiores intervenções que nós encontramos na Bíblia da parte de Deus
você percebe que ocorreram em algum cenário de crise. Quando Deus levantou a Davi, por exemplo, é porque parecia haver uma crise de guerreiros dispostos, de maneira que o incircunciso gritava e desafiava: não há homens em Israel para que sejam dados a lutar contra mim. E ele estava ultrajando com aquelas afrontas a glória do Deus de Israel. Foi num tempo de crise, portanto, que Deus levantou a Davi. Foi num tempo de crise que Deus levantou Gideão, que estava o povo malhando trigo, o povo na sua ânsia de esconder para sobreviver e não morrerem de fome. Deus levanta Gideão. Foi num tempo de crise que Deus, por exemplo, levanta Moisés, quando havia a ordem de morte sobre todas as crianças do sexo masculino. Moisés, ele foi conservado, foi protegido, logo cresceu. Foi num tempo de crise. Quando nós olhamos para a figura de Samuel, último juiz na história de Israel, antes de ser inaugurado o período da monarquia, quando mesmo Samuel, agora ele vai ungir ou seja, vai ser instrumento nas mãos do Senhor para uma eleição de Saul. Então, Deus levantou a Samuel, foi num período de crise, que já muito menino ouvia o Senhor falando-lhe, e ele começou a ter a sensibilidade, a percepção, para em algum momento responder: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso que você entenda que neste tempo de crise, de alguma forma, você precisa deixar de falar: Deus não me ama, ou Deus não se importa comigo, ou não se levantam mais oradores como antigamente, que oravam e resolviam-se as minhas crises, as minhas doenças, as minhas enfermidades e os meus problemas. Não queremos nos eximir dessa possibilidade, dessa responsabilidade de orar e ministrar sobre a sua vida, mas se as coisas não acontecem como a sua expectativa vem alimentando, não pense que Deus deixou de trabalhar. Não tens o direito de achar que Deus, ele te abandonou. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E eu gosto muito de Isaías 64, versículo 4, onde diz: nunca se viu, nunca se ouviu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. A expressão nunca se viu e nunca se ouviu me faz entender que em algumas vezes Deus trabalha silenciosamente, mas de forma eficaz. E aí, quando Deus trabalha de forma silenciosa, a gente fica, sem entender, porque a gente quer ver. E quando a gente não vê, a gente tem a tendência de achar que Deus não está trabalhando. Queridos, tem crise na sua vida, tem? Não sei. O silêncio me faz entender pensar que não. Tem crise na sua vida? Se não tem, se tem, bem-vindo ao time de muitos. Mas por que eu estou te falando isso nessa introdução? Para falar a você sobre uma crise, a maior crise existencial na vida de um homem espiritual. E aí, o texto que nós lemos o destaque de Pedro, ou seja, Pedro é personagem mais destacado aqui nesse texto que nós acabamos de ler em João, no capítulo 21. Pedro, ele está passando pela maior crise na sua vida, e eu vou te explicar por quê. Aqui nós temos um Pedro profundamente decepcionado. O Pedro de João 21 já não é aquele que quer pegar a espada e cortar a orelha de quem é ameaça para Jesus. Já não é mais aquele que quer orar para ver Elias e Moisés. Não. Não é mais aquele Pedro enfático no que faz. Não. Esse Pedro aqui, ele me parece um retrato de um homem frustrado, quebrado, mas a decepção que Pedro tem não é com as pessoas. Porque algumas vezes nós nos decepcionamos, você se decepciona com pessoas. Isso é natural. Mas a decepção que Pedro está alimentando, está nutrindo, é com ele mesmo. O que é pior. Pior é quando você está decepcionado consigo mesmo, porque você está,
propenso a abrir mão de projetos, de sonhos, de coisas fantásticas que você estava desenhando ou que Deus estava desenhando para a sua vida, mas aí, por algum motivo, por alguma razão, parece que vem a frustração. Talvez Pedro, ele estivesse pensando no que está escrito em Mateus 4,19. Vamos lá, vamos pensar um pouco aqui. Em Mateus 4,19, Jesus, quando chama Pedro e aos demais, ele diz o seguinte: vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Quando você vê o capítulo 6, o versículo 66 de João, João 6,66, você vai ler o seguinte: muitos discípulos o abandonaram. Abandonaram a quem? Abandonaram a Jesus. No versículo 67 desse capítulo 6 de João, você vai ver que Jesus, ele faz uma pergunta para os discípulos: não querem ir também? O contexto era esse: Jesus estava pregando um sermão tão duro que as pessoas começam a se levantarem, e entre os que se levantam e vão-se embora, havia uns que seguiam a Jesus também. Aí a Bíblia começa dizendo: muitos o abandonaram. João 6,66. No 67, Jesus pergunta: vocês não querem ir também, não? Não querem se retirar? E veja o que Pedro, no versículo 68, ele vai dizer: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro, esse é Pedro. Lembra daquele Pedro que quando Jesus falou: antes que o galo cante 3 vezes me negará, e ele diz: eu, mesmo que aqui todos te neguem, todos se escandalizarão, eu nunca, jamais. Agora lá em João 21, o Pedro decepcionado com ele mesmo, se sentindo fracassado, se sentindo um incompetente, um nada. Por quê? Porque, refresca a memória, dias antes ele havia negado a Jesus 3 vezes. Mesmo Jesus tendo advertido-o, não foi suficiente. E ele nega a Jesus 3 vezes. E então agora ouve-se que Jesus ressuscitara, e o texto que nós lemos diz que essa já era a 3ª vez que Jesus se havia apresentado aos discípulos, inclusive Pedro já sabia dessa grande verdade. Só que, se sentindo fracassado, sabe, incompetente, um nada, porque ele havia negado a Jesus, como que se não houvesse depositado em Jesus fé, confiança no que ele mesmo houvera dito, então um sentimento de fracasso domina aquele homem. E sabe, irmãos, a crise na vida de Pedro é tão grande que ele agora não enxerga, parece não enxergar nenhuma condição, nenhuma perspectiva ministerial. Pedro, ele viu Jesus ressuscitado. Ele já sabia que Jesus havia ressuscitado, mas ele não se vê em qualquer condição de dar continuidade ou de servir ministerialmente. Isso é crise de identidade. Isso é crise existencial. Isso é crise ministerial. Ele está sem rumo, ele está sem direção. E é por isso que olha para as pessoas que estão ali e diz: eu vou pescar. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o sintoma de quem foi chamado por Jesus e acabou entrando em uma crise? É quando esse alguém que foi chamado por Jesus não reage diante da crise e quer voltar a fazer o que fazia antes de encontrar Jesus. Deu para entender? A pessoa que foi chamado por Jesus e agora entra em crise, geralmente é porque ele agora acha que não dá mais para voltar a fazer o que ele havia feito antes, e agora que serve a Jesus e de repente ele tropeça, algum acontecimento acontece na sua vida, ele está propenso a voltar a fazer o que ele fazia antes de conhecer a Jesus.
Então, Pedro, em sua crise, ele diz, observe aí no versículo 3, vou voltar a pescar. E aí você entenda como você quiser, você pode fazer a aplicação pessoal e alguns, na sua crise, eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para tal atividade, eu vou voltar a... Não estou me referindo à atividade profissionalmente, não. Eu estou falando de atitudes, comportamentos, coisas que se faziam antes do encontro com Cristo. E uma vez a pessoa tropeça, o inimigo coloca vergonha em seu coração, coloca, sabe, aquele sentimento, eu fracassei, eu pequei. Mas hoje eu quero refrescar a tua memória com um texto bíblico lindo, dizendo, filhinhos, estas coisas vos escrevo, não pequeis. Mas se alguém, porventura, houver pecado, advogado nós temos para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então, deixa-me parafrasear. Filhinhos, não pequem. Mas se porventura você tiver pecado, não se desvia, não. Não foge da congregação. Não foge do servir ao Senhor, não. Em frente, levante-se, restabeleça-te em o nome de Jesus, porque o sangue de Jesus limpa, livra e purifica e capacita para que se levante e continue a andar. Quantos dizem amém? Então, sintomas do perigo na vida do ser humano é quando ele quer voltar a fazer ou quando ele quer voltar a praticar aquilo que sabe não ser lícito fazer. E aí, sabe, irmãos, como eu não estou pregando para as paredes, então eu já quero... Eu não estou pregando para as paredes, eu estou pregando para pessoas, então eu já vou ser imperativo dizendo, Deus não quer que você volte ao vômito. Eu já vou ser imperativo e vou dizer, Deus não quer que você retroceda. Deus não quer que você volte atrás, porque está escrito, quem lançou mão do arado não está apto a olhar para trás. Deus não quer que você volte ou eu voltemos a fazer o que fazíamos antes. Cuidado quando você achar que não tem problema, ou que é apenas um simples desvio e que depois você pode retomar o caminho. Quando você não o conhecia, você fazia certas coisas. Mas agora, o que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Está me entendendo? Porque, de repente, alguém que entregou a sua vida para Jesus não pode aproveitar, chegou o verão, opa, mas hoje está quentinho, eu acho que eu tenho que entornar uma cervejinha. Não dá. Não dá. Pastor, mas eu não estou aguentando, passou uma pessoa com um cigarro ali, e esse... Não dá. Não dá. O que se prostituía, não mais. O que adulterava, não mais. O que fornicava, não mais. O que era dado, sabe? Gálatas 5:16 em diante. Coisas que os que praticam tais coisas naquela relação que está estabelecido ali, não herdarão o reino de Deus. Então, não volte ao caminho de onde o Senhor te tirou. Eu vou voltar para o texto que nós lemos, eu só estou dando uma beliscadinha para fazer uma aplicação prática. O que nós temos que aprender é que não podemos voltar ao vômito. Não vale a pena voltar, mas pastor, está difícil, é muita luta, é muita tribulação, é muita adversidade, eu não aguento. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Sirva-se com esse banquete. Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Vale a pena suportar, aguente firme. Sabe, irmãos, a nossa vida cristã é como, já viu aquelas competições de maratona, de repente o camarada está correndo de 1.000, 2, 3, 10 mil, sei lá quantos mil metros, aí de repente o cara está na última volta e parece que ele já está desidratado, todo capenga, todo torto, não aguentando mais andar, e ele vai se arrastando, engateando de 4, mas ele chega, cruza a linha de chegada. Tem que ser assim na nossa vida cristã.
Às vezes não está dando mais para suportar tribulação de um jeito, tribulação de outro jeito, levantes por aqui, levantes por ali, de onde você menos espera, de repente, se levanta. Deixa eu te falar uma coisa, Hebreus 12, versículo 1. Versículo 12, no versículo 1, está escrito, porque nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe, correr com paciência a carreira que nos está proposta. Despojemo-nos do peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. Está ali, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe, esse texto me faz entender, deixa eu te explicar uma coisa. Na Grécia Antiga, quando lá, você sabe que as Olimpíadas começaram lá. Então, dizem os historiadores que na Grécia Antiga, quando se empreendiam aquelas corridas, sabe, na maratona, haviam distintas formas de premiar, distintas modalidades na corrida, na prática da maratona. E havia uma modalidade em que a pessoa tinha que correr sem apagar a tocha, manter a tocha acesa. Daí esse negócio de tocha olímpica e ser o símbolo principal. Então, quando a pessoa, não importava se a pessoa chegava como primeiro, segundo, terceiro ou em último lugar, sagrava-se bem-sucedido ou vencedor quem chegasse ao final tendo mantido a tocha acesa. Então não importa se você vai chegar em primeiro ou em último lugar, o que importa é você conservar acesa a tocha. É você conservar acesa. Por isso a palavra diz, despojemo-nos de todo o peso do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas deixa eu voltar para o texto que nós lemos. Vamos voltar em Pedro? Pedro, ele já não tem possibilidade, parece, na sua perspectiva, de voltar a ver os milagres de Jesus. Ouça-me, por favor. 3 anos e meio andando com Jesus, vendo Jesus, presenciando os milagres de Jesus. Pedro pega o seu chamado ministerial e é como se ele amassasse assim como um papel e jogou na lata de lixo. Isso é crise ministerial. E como se porta alguém que... Ele se porta como alguém que não valoriza o chamado. Eu quero que você ouça uma coisa. Não importa se você anda com Jesus há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, ou há 3 anos e meio, como Pedro andou. Ou não importa se você está caminhando com Jesus menos, há 1 ano, há 6 meses. Talvez você está caminhando com Jesus há poucas semanas. Ou talvez alguém falou de você por esses dias e você decidiu andar com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Cada dia com Jesus deve ser valorizado. Aliás, cada dia não. Cada unidade indivisível de tempo, ou seja, cada momento deve ser valorizado. Cada momento com Jesus deve ser valorizado. Pedro, agora ele tendo aquela sensação de que porque falhara, não sei, de repente ele está tão desmotivado. Veja lá no versículo 3 que nós lemos, ele diz aos discípulos, eu vou pescar. Dito de outro modo, eu vou voltar a fazer o que fazia antes. E o que é que diz o texto em seguida? Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E aqui está o problema. Aqui está o problema. Preste atenção. Olha o que eu estou tentando falar para você.
ou que a palavra de Deus está falando de uma forma bem clara. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com aquilo que você faz. Porque as pessoas podem fazer o mesmo. Então, se você voltar ao vômito, deixa lá, por favor, no texto. Alguém voltar, se você voltar, a pessoa pode estar voltando também. Pedro diz, eu vou pescar. E eles disseram-lhe eles, iremos também contigo. Então, se você tomar decisão errada, pessoas que se espelharam, pessoas que, sabe, viram, notaram, observaram, aprenderam, podem fazer o mesmo. Então, tem pessoas se espelhando em você. Aproveita e dê um toque em alguém aí e fala, ó, tem cuidado, porque tem alguém de olho em você, rapaz. Não volta atrás, não. Eu vou pescar, e disseram-lhe eles, vamos também contigo. E aí eles foram pescar no Mar de Tiberíades. E aí começa o problema, gente. Porque, ó, é Pedro, tá? É Pedro que estava... Não é Charley, não é Marcelo, que não sabe nem pegar num caniço para pescar. Não. Se fosse o presbítero Luiz, que entende de água, de barco, e talvez barco, água e pescaria combine, talvez, não. É Pedro, gente. Não sou eu, não é um de nós aqui, não. E quem era Pedro? Pedro era um profissional na pesca. Pedro, ele era pescador nato. Ele conhecia os tempos, conhecia os fenômenos, conhecia as marés, sabe? Ele era um exímio pescador, ele era experiente, ele era profissional. E alguns outros que estavam ali com ele também. E aí, veja o que diz o texto. Naquela noite eles jogaram a rede. E pescaram muito. Pescaram o quê? Repete, pescaram o quê? Aí, será que a rede estava com defeito? Será que a maré não estava para peixe? Não necessariamente. Simplesmente estava faltando ali a bênção do Senhor. Sabe, irmãos, a ferramenta era boa, as estratégias certamente que estavam usando boa. De noite eles tinham o hábito de fazer isso, porque conheciam, como eu disse, as marés, as estações próprias e tal, as condições eram boas, mas eles não pegaram nada. E eu estou falando de alguém que sabia pescar. Às vezes acontece assim mesmo com a gente. Desse jeito, temos habilidade e conhecimento para desenvolver um projeto, mas o projeto não vai. Parece que o negócio fica trancado, travado. Às vezes, você tem força para empreender, mas não dá certo. Estratégias para empreender, mas não dá certo. Não prevalece. Parece que tudo está favorável, mas não dá certo. E aí eles estão, então, retornando frustrados, decepcionados, cabisbaixos, depois de uma noite inteira tentando. Aí, ei, presta atenção, imagine a cena. O barco está se aproximando, de repente um homem, um desconhecido, lá na areia, lá na praia, ei! Ei! Pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa aí para comer? E eles, não. Irmãos, entenda uma coisa. O texto que nós lemos aqui é João 21. A Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus. Olha aí, versículo 4. Não reconheceram que era Jesus. Não é o mesmo episódio em Lucas 5, por exemplo, quando em Lucas 5 a Bíblia diz que eles estavam frustrados, não pescaram nada, aí de repente Jesus, ali junto deles, dá a ordem e eles dizem assim, mestre, não apanhamos nada, mas
mediante a tua palavra lançaremos a rede. Ali eles sabiam que era Jesus, em Lucas 5. Aqui em Lucas 21, eles não sabiam que era Jesus. Era um desconhecido, um anônimo, portanto. Então, o desconhecido lá da praia gritando, pergunta para eles, tem algo para comer? E eles dizem, não. Não. E aí, enquanto eu pensava nessa palavra, eu fiquei assim, sabe, irmãos, pensando na postura, na educação dos discípulos, na sinceridade, na transparência dos discípulos, e eu acho que isso deve ser imitado por nós. Sabe, irmãos, eles tiveram uma noite frustrada, de não apanharem nada, e aí, de repente, aparece um desconhecido perguntando, vocês têm alguma coisa para comer aí? Põe-se no lugar deles. Você é um brabo igual o pastor Marcelo. Vai lá para a Poté, vai ver se eu estou ali na esquina. Ou qualquer um de nós. Ou qualquer um de nós. Entendeu? Se coloque no lugar deles. Porque, sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, por muito menos a gente se aborrece. E o que ganha com isso? Só pede avestruz na cara. Por muito menos a gente se estressa, a gente se aborrece. Às vezes, sabe o que eu aprendi aqui nesse episódio? Que as nossas frustrações, elas nos afastam das pessoas e principalmente de ouvi-las diante das necessidades destas. Vamos inverter agora a situação. Supondo que Jesus era um desconhecido. Então, aquele desconhecido pergunta o quê? Tem algo de comer? Ora, quem pergunta se tem algo para comer é porque tem uma necessidade. Tem uma necessidade. Então, os discípulos, se a gente for minimamente gentil e ajudar as pessoas, mesmo um desconhecido, isso vai trazer benefício para nós. Vai trazer. E aí eu penso em Hebreus 13, no versículo 1, Hebreus 13, 1, quando diz, sejam constantes no amor fraternal, e no versículo 2 a Bíblia diz, alguns não sabendo hospedaram anjos, por praticar o que? A hospitalidade. Agora deixa eu abrir um leque aqui e dizer para você que quando a Bíblia diz assim, praticar a hospitalidade porque alguns sem saber hospedaram anjos, é importante entender que o escritor não está afirmando que toda vez que a hospitalidade for praticada, você estará hospedando anjo. Não, porque eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe pegava todo tipo de gente que chegava na igreja, e levava lá para casa. E aí, às vezes, guardava, porque era perto da igreja, instrumentos, e um dia o cara amanheceu, viu que estava todo mundo dormindo, ele roubou, levou todos os instrumentos que tinha em casa. Levou tudo. Então vai nessa de que hospeda anjo, tem hora que é o demônio que está levando para dentro de casa. Eu tenho vigia com quem você leva para dentro da tua casa. Você está me entendendo? Então, o autor de Hebreus está ensinando aqui sobre grandeza e proporção inesperada que um simples ato de bondade pode te fazer alcançar. É isso. Então, isto é, as pessoas que nós ajudamos, elas acabam sendo mensageiras de bênção. Porque a palavra original para anjo é mensageiro. Entendeu? Então, quando você hospeda, digamos, alguém, você faz um bem a alguém, você pode estar, essa pessoa vai ser um mensageiro de bênção de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Está me entendendo? Mas digamos que você espere uma aplicação literal do texto. Não, pastor, eu creio que é na literalidade, vou hospedar anjo. Não dá bom. Então, mas vamos lá. Pode ser, porque lá em Gênesis 19, quando a Bíblia fala de Ló, o sobrinho do patriarca Abraão, sem saber, ele hospedou o anjo. Quer ver uma coisa? Gênesis 19, no versículo 1, o Ló ele está sentado. O Ló está sentado na entrada da cidade. Aí, de repente, aqueles dois anjos que haviam entrado na casa de Abraão, comeu, banqueteou com ele se encontra com Ló na entrada da cidade de Sodoma. Aí, no versículo 2, o Ló ele vai dizer assim, vinde e pernotai na minha casa. Pernoitai na minha casa, fica comigo aqui em casa. Aí no versículo 3, a Bíblia diz que Ló ele faz um banquete e serve, mas eles não sabiam que eram anjos. No versículo 4, a Bíblia diz que os homens, os moradores, os sodomitas, aqueles daquela cidade cercaram a casa. E no versículo 5, eles ordenavam a Ló que
tirasse para fora aqueles homens que estavam lá, para que eles o conhecessem, ou seja, para que abusassem deles mesmos. Era a prática ilícita sexual. Então Ló tenta argumentar com eles: não façam isso. Não, porque Ló, assim como Abraão, ele era de uma descendência nômade, sabe? Os nômades, eles eram defendidos por uma lei de que se eles decidissem proteger alguém dentro da casa deles, estava protegido e não havia quem os arrancasse dali. E Ló, ele está querendo se fazer valer dessa lei ou desse direito, mas ele se esquece que ele está num território diferente, estrangeiro. Porque lembre-se que ele se separou de Abraão e ele foi para um outro lugar. E aí lá naquele lugar, na condição de estrangeiro, observe Gênesis 19, versículo 9. Eles dizem: sendo você um estrangeiro, você quer se constituir juiz aqui sobre nós? Ou seja, você quer dar as ordens? Nós faremos mais mal a você do que a eles. E pá! Se arremessaram contra Ló. Irmãos, se arremessaram contra o varão e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha que violência, que violência. Mas aí, veja só, no versículo 10, a Bíblia diz que aqueles dois homens, que nós entendemos, sabemos que não eram homens, eram anjos, eu fico imaginando eles pegando Ló pelo colarinho e puxando: vem cá, rapaz, entra. Botaram a Ló dentro de casa, fecharam a porta e diz a Bíblia que eles estenderam as mãos. Quando eles estenderam as mãos, Gênesis 19, 11, feriram de cegueira. Feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Opa, e aqui eu libero uma palavra profética sobre a sua vida. Assim diz o Senhor: enquanto você permanecer debaixo da minha palavra, você estará seguro. Os teus inimigos não te acharão. Os inimigos procurarão, mas não te acharão, não te encontrarão. E eles ficaram cegos. Eu fico imaginando eles tateando, procurando, batendo na porta. Cadê a porta do cara? Não acharam. O diabo não vai achar a tua porta, não vai achar a tua casa, não vai achar a tua família. Mas há uma condição para isso. Nós devemos permanecer na palavra do Senhor. Todos dizem amém. Então, se você quer entender de forma literal, está aí. Não sabendo, hospedou anjo. Mas vamos voltar ao texto aqui que nós lemos, de João 21. Aí olha só o que diz no versículo 6. O desconhecido, era o desconhecido, quem estava dizendo: tem alguma coisa para comer? E eles disseram: não tem nada. Mas a atitude deles vai render-lhes um resultado excepcional e extraordinário. Antes de seguir adiante, eu estou me lembrando aqui, eu acho que eu já compartilhei com vocês esse negócio de alguns não sabendo, mas o bem fazendo, hospedaram anjos. Estou me lembrando daquela história daquele jovem que estava nos Estados Unidos. A história conta que ele viajava de cidade em cidade, desenvolvendo-se de alguma forma para que ele pudesse reunir recursos para pagar de Deus e a respeito das pessoas. E aquele homem se graduou, tornou-se um médico muito conceituado, e um dia, tempos depois, aquela moça ela foi levada para o hospital gravemente enferma, e quem estava lá naquele hospital? Aquele médico, que recomendou os melhores cuidados, porque quando ele leu ali no boletim médico, ali no papel de entrada, no prontuário, ele percebe que aquela moça, ela era daquela cidadezinha. E quando ele leu o nome daquela cidadezinha, de onde ele havia recebido um copo d'água, iluminou-se-lhe a mente, e ele então percebeu: é ela. E quando chegou finalmente o dia dela ter alta e trouxeram-lhe a conta, aquela moça, uma mulher já, uma senhora, preocupada em abrir aquele envelope, sabendo que não teria condições de arcar com aqueles valores, ela ficou emocionada, porque ali havia a soma de tudo e era muito dinheiro mesmo. Só que embaixo estava escrito assim: totalmente pago com um copo de leite.
ela ficou muito emocionada. Ficou muito emocionada. Então, entenda-me, por favor, que quando você, nós, entendemos que a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, e isso é inevitável. Você vai ser galardoado. Agora, volte comigo aqui, João 21, versículo 6. O desconhecido, ele quando dá ordem para os discípulos, dizendo no versículo 6, vocês vão lançar agora a rede do lado direito do barco. Lembra que eles não chegaram perto. O homem desconhecido está na praia, eles estavam voltando e quando perguntou, tem alguma coisa para comer? Não, não tem nada. Lança no lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar a rede pela multidão dos peixes. Olha o que diz no versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? Não, João. João, o discípulo a quem Jesus amava, ele diz a Pedro, Simão, é o Senhor. Ah, irmãos. E aí eu fico me perguntando, o que é que João tinha de diferente que os outros não tinham? Como assim, pastor? Alguns detalhes em João, só para te lembrar. Em João 13, é ele que está recostado no peito de Jesus. Em João 18, é João que entra com Jesus numa ocasião quando se apresenta ao Sinédrio. Em João 19, ele está presente na ocasião da crucificação. Ele está lá. Em João 20, é ele quem chega primeiro ao sepulcro, depois da ressurreição de Jesus. E aí uns brincalhões aí, desavisados, diz que João chegou primeiro porque ele tem a terceira e Pedro só tem a segunda. Entendeu? Não, né? Depois eu explico. Primeira, segunda, terceira João, primeira, segunda Pedro. Então João chegou primeiro porque tinha a terceira, enfim. Mas o fato é que João chega primeiro ao sepulcro e aqui no versículo 21 que nós acabamos de ler, nós vemos que João reconhece Jesus. Foi João que reconheceu, não foi ninguém. Então veja só, João tem algo especial. E eu não citei todas as passagens de João, mas nós olhamos e nós vemos algo diferenciado e isso se reflete, irmãos, de diversas formas. Eu chego então a uma conclusão, observe comigo, João 21, versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse, Simão, é o Senhor. Então, irmãos, a percepção, a visão de João, as conclusões de João era diferente dos demais discípulos. Eu chego a uma única conclusão, irmãos. Por que João conheceu a Jesus naquele momento, mesmo estando à distância? O barco estava na água, Jesus estava lá na areia, lá na praia. Só tem um motivo simples. E é que ele estava sempre por perto de Jesus. Quem está sempre perto tem mais possibilidade de conhecer. Você não entendeu. Quanto mais perto de Jesus você estiver, eu estiver, mais nós conheceremos a respeito dele. João, ele havia decidido, foi uma decisão de escolha. Ele escolheu, como Maria, estar perto de Jesus. Eu não sei quanto tempo poderei estar com ele. Eu não sei por quanto tempo ainda ele vai palmilhar pelas ruas empoeiradas da Palestina. Eu não sei ainda por quanto tempo eu poderei estar com ele. Então, enquanto puder, eu vou estar com ele. Eu serei o mais próximo possível. Eu não quero um envolvimento superficial. Aonde ele for, eu irei. Aonde ele estiver, eu estarei. Aonde ele dormir, eu dormirei. Aonde ele se hospedar, me hospedarei. Aonde ele cear, eu cearei. Aonde ele estiver, eu estarei. Esta foi a decisão. Então, João, ele por estar perto de Jesus, ele sabia identificar com facilidade.
Eu preciso que entendamos isso. Quanto mais próximo, mais a afinidade, mais a intimidade. Deixa eu te falar um dado histórico aqui. Existem diferentes opiniões sobre o aspecto de Jesus. Alguns discutem se ele tinha barba, se não tinha barba, se tinha cabelo longo, se não tinha cabelo longo. Uns defendem que ele não tinha cabelo longo, porque Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Tararara. E lá no final Paulo diz, ao contrário, ao homem é desonroso ter o cabelo crescido. Então alguns acham que se Paulo disse que era desonroso, então Jesus não teria cabelo crescido, mas alguns defendem aquela teoria de que Jesus tinha cabelo pequeno, porque Jesus era um homem comum, e quando se olha para os bustos das insígnias e dos monumentos da antiga idade romana, você percebe que os homens eram de cabelo curto, mas alguns acham, não, ele era de cabelo longo, porque nazireu, e outros dizem, não, porque era um padrão entre os judeus, cabelo longo e barba, e alguns chegam a dizer, não, porque quando Judas disse, aquele a quem eu beijar, é para distinguir Jesus dos demais, porque, convenha comigo, eu hoje estou diferente de todo mundo, porque careca desse jeito, mas todo homem cabeludo e barbudo, você bota de longe assim, é tudo igualzinho. Dependendo do aspecto de longe, no escuro. Então, no escuro, todo gato pardo no escuro é preto, mais ou menos assim. Então, para não correr o risco de pegar o homem errado, então nós vamos combinar aqui, aquele a quem eu beijar é esse. Então, alguns acham que Jesus... Mas, irmãos, eu não estou aqui para discutir se ele tinha cabelo longo, eu estou até com vontade de cantar, queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. O que eu sei é o seguinte, toda representação que vemos não é mais do que imaginação artística. Eu sei que era um rosto lindo, mas não me importa se era barbudo, se não era barbudo, se era calvo, se era cabeludo, se tinha muito ou se tinha pouco. Eu só sei de uma coisa. João, no capítulo 10, no versículo 4, eu já vou encerrar, a Bíblia diz que a voz de Jesus é inconfundível. É inconfundível. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu tenho certeza que João era dessas ovelhas que conhecia a voz de Jesus. Não queira saber como era o seu rosto. Procure mais afinidade e intimidade com a voz dele. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas reclamam de não ouvirem mais a voz de Deus. Mas eu pergunto, as pessoas têm querido se aproximar de Deus? As pessoas reclamam porque, sabe, às vezes não são sensíveis à voz do Senhor. E eu faço a pergunta, será que nós temos feito de tudo ou nos distraímos com algumas coisas e aí nós perdemos a oportunidade de estar próximos a Ele? Ouvir a voz de Deus é tudo nessa vida. Eu tive uma experiência uma vez que foi um divisor de águas no meu ministério. Fui visitar uma senhora, uma missionária de mais de 80 anos, e quando eu estava orando por ela, minha esposa comigo, termino de orar, ela diz, eu posso orar por ti, pastor? E ela com uma voz muito, muito, muito cansada, porque estava muito enferma naquele leito, ela apenas balbuciou no meu ouvido e disse assim, cuidado com as muitas vozes que estão ao seu redor, guarde contato comigo e acalma o teu coração para que possas ouvir unicamente a minha voz. E eu nunca me esqueço, porque eu estava vivendo um período em que era um pouco turbulento assim, em termos, sabe, espiritual, ministerial, mas aquele dia eu entendi a voz do Senhor e entendi o que Ele queria falar comigo, e não tenho dúvida de que o que Deus falou comigo repercute hoje na minha vida. Nós só seremos capazes de reconhecer a voz de alguém se nós nos tornamos íntimos desse alguém. Você quer se tornar íntimo de Jesus? Tem gente fazendo besteira porque não conhece a voz do Senhor.
se nós tomamos a decisão de ouvir a voz do Senhor, nós não ficaremos vulneráveis diante de tantas coisas que querem nos atribular. Sabe, irmão, versículo 7, nós vamos fechar aqui. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor. Olha que coisa linda, versículo 7, do capítulo 21 de João que nós lemos. Simão Pedro, na parte B, ouvindo que era o Senhor. Mas tristemente ele ouviu não a voz, mas ele ouviu a voz de alguém que o disse, é o Senhor. Aí ele cingiu-se com sua veste e lançou-se ao mar. E aí, irmãos, esse lançou-se ao mar porque estava nu, vestiu-se porque estava nu. Surgem algumas perguntas. Não seria esse ato de Pedro um exemplo para eu e você entendermos que quando nós viemos para a casa do Senhor, temos que ter cuidado até com a maneira como nós nos trajamos? Porque Pedro lançou-se ao mar? Não sei, mas eu quero que você pare para pensar. Lembra que Jesus havia dito a eles, eu vos farei pescadores de homens. E eles não deveriam estar ali naquela condição pescando peixes ou querendo pescar peixes. Pode ser que no momento quando Jesus se dá, ou seja, quando o João diz é o Senhor, ele com vergonha, porque ele havia dito, ó, mesmo que todos te neguem ou seja, mesmo que todos deixem de anunciar a tua palavra, o evangelho, eu não vou desistir. E Pedro, quando vê, é o Senhor, ele, caramba, é ele, tibum, na água. Que vergonha. Fique em pé, por favor. Jesus deu muita ênfase ao ministério de Pedro. Me negarás 3 vezes. E ele disse que não, mas ele não foi capaz de conservar o que havia prometido. Sabe, irmãos, eu não sei o que é que está acontecendo com você, o que é que está acontecendo na sua casa, na sua família. Eu não sei o que está acontecendo ultimamente, se algo tem trazido crise para a sua vida, para o seu coração, algo tem trazido crise para o tempo que você está vivendo. Eu quero que você entenda que esta é a noite da oportunidade. É a noite de um novo tempo. É a noite em que, assim como o Senhor Jesus, ele... estando na praia, quando Pedro lançou-se ao mar, eu vou pegar aqui uma interpretação, eu digo algo do meu pensamento. Eu posso pensar que Pedro, quando ouviu João dizer, é o Senhor, ele, caramba, é ele mesmo, eu vou lá para perto dele. E pulou como da outra vez, lembra quando Pedro andou sobre as águas? Se és tu, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E ele andou sobre as águas. Só que dessa vez Pedro não anda. Ele mergulha e ele vai mesmo, não sei se nadando, ou se o barco muito próximo à terra, ele vai andando. Mas o que ele queria era chegar antes dos demais. Enquanto aqueles, observe no versículo 8, João 21, no versículo 8, eles ainda ficaram preocupados com arrastarem as redes. Os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Irmãos, eu fico imaginando a alegria de Pedro dialogando com Jesus. O culto já começara. Pedro dando testemunho e os outros discípulos puxando a rede com os peixes. E aqui eu aprendo uma coisa. Sabe, ao invés de ficar preocupado com coisas materiais, com a rede, com o material ou com os peixes, sabe? Se arrastando penosamente pela via dolorosa. Olha o texto bíblico com atenção. No versículo 9 diz, ao saltarem em terra, versículo 9, ao descerem em terra, eles viram que ali estava brasa, peixe e pão. O que é que eles estavam fazendo no mar? Eles queriam o quê? Peixe. E o que é que já estava lá na terra esperando por eles? Muito mais do que peixe. Brasa, peixe e pão.
Enquanto nós estamos preocupados com as nossas necessidades, o Senhor que sabe infinitamente mais daquilo que nós precisamos, antes mesmo que nós lhe peçamos, Ele já tem tudo preparado. Eles estavam no mar querendo peixe, e lá na terra já tinha brasa, peixe e pão. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você precisa, o Senhor já tem preparado para você. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas nessa noite o Senhor, Ele quer derramar sobre a sua vida uma unção de abundância, para que você possa experimentar algo diferente. Mas a pergunta é: será que não estamos tão ocupados, preocupados, frenéticos, ansiosos para obter algumas coisas que Ele já tem para nós? E deixamos de ver o que Ele tem para nós porque estamos atrás de conseguir aquilo que, sabe, eu te desafio hoje a querer mais de Jesus. E você vai perceber que na presença dEle nada te faltará. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. É triste observar o nível de frustração. É triste observar o nível de desânimo naqueles discípulos cansados, decepcionados, tristes, frustrados, sem perspectiva. Talvez aqui alguém nesta noite esteja dessa forma. 3 anos e meio ouvindo a voz de Jesus, vendo o seu rosto, mas eles deixaram de reconhecer a voz. Por quê? Porque deixaram de ouvir a voz do Senhor, já não seriam mais capazes de reconhecer. Infelizmente, Pedro, aquele a quem Jesus vai perguntar no versículo 15, 16 e 17, Pedro, tu me amas? Infelizmente, ele já não era mais capaz de ouvir ou identificar a voz do Mestre. E ele precisava da ajuda de alguém para lhe dizer, é o Senhor que está falando. E infelizmente ou tristemente, pessoas vão precisar ouvir da boca de outros que é o Senhor quem está falando, porque já perderam a sensibilidade. Já não tem mais a sensibilidade no coração, no ouvido, e não admite que o Senhor pode estar falando com ele ou falando com ela. Eu aproveito o gancho para dizer para você que nessa campanha avancemos. Há muitos que, como Pedro, estão esperando alguém como João, que pode ser você, dizer, é o Senhor que está falando. Feche os teus olhos. Brasa, peixe e pão. Essas 3 coisas, brasa, peixe e pão, tem uma representação na simbologia que eu quero que você receba nesta noite. Brasa representa o calor aconchegante do Espírito Santo, que é o fogo de Deus em nós. Você quer esse fogo de Deus para a sua vida? Mas não havia só brasa, havia peixe. Peixe fala do suprimento de Deus para saciar as necessidades físicas que nós temos. Você precisa, você quer que Ele sacie as tuas necessidades. Mas não havia apenas brasa, peixe, havia pão também. E o pão na simbologia bíblica representa o alimento para saciar a tua alma. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Uma vez ele falava para um grupo de judeus e dizia, vossos pais comeram o pão, comeram o maná do deserto e morreram, mas aqueles que comerem este pão, o pão que eu vos der, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você precisa desta brasa, deste aconchego de Deus para a sua vida, se você precisa desse peixe, dessa provisão para uma necessidade física, você está precisando de um milagre na tua vida, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente, porque eu quero orar por você nesta noite. Se você precisa de um renovo, de uma restauração de Deus na sua vida, eu quero que você venha aqui, pois eu quero orar por você. Aleluias. Pedro estava nu, e é esta a condição em que se encontram aqueles que não ouvem mais a voz do Senhor. A nudez, ela fala de estar despido, sabe, da justiça própria.
A nudez, ela fala de estar despido da sua própria capacidade. Fecha os teus olhos. Eu quero orar. O Senhor, Ele vai nos visitar nesta noite. Ele vai te fazer vencer a crise. Ele vai te fazer superar esse tempo de adversidade. Ele vai te fazer vencer ou superar esse tempo de aflição que tem sobrevindo contra você. Fecha os teus olhos. Pai, eu oro pela vida deste homem. Eu oro pela vida desta mulher que nesta noite está esperando ter um novo tempo do Senhor sobre a sua vida. Um tempo de abundância. Senhor, o que havia de ser feito naquele dia. E agora Pedro estava despido, lançou-se ao mar. Pai, eu peço para que o Senhor venha nos cingir nesta noite com a Tua verdade, porque nós nos lançamos na dependência Tua, Pai. Apesar de que aqueles homens naquele dia estavam errados, porque não deveriam estar ali para pescar, eles deveriam estar em outro lugar para serem ganhadores ou pescadores de almas, mas eles tiveram uma nova oportunidade. Pai, nós não estamos aqui porque queremos pescar as nossas benesses, não. Nós não estamos aqui porque queremos ser servidos do que precisamos, não, Pai, mas porque a nossa alma tem sede de Ti. Nós estamos aqui porque precisamos de Ti. A nossa alma só pode ser saciada pela Tua presença, Ramanai. Sharamananda lama kalabasho manandara lama kalabashai. Oh, Ramananda lama show manandara bakayas. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Deus, reveste nesta noite a Tua igreja, que o poder do Teu Espírito Santo possa envolver os Teus filhos. Envolve-nos com o calor abrasador do Teu fogo, do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, vem com Teu poder. Ramananda kalabasho mananda rabashayas. Estás aqui. Abre o teu coração. Diga quanto você o ama, quanto você precisa dele, quanto você é dependente dele, o quanto você precisa de uma provisão dele para a tua vida. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Seja abraçado por Deus nesta noite. Seja abraçado pelo poder do Espírito Santo nesta noite. Nossas vidas. Aleluia. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Quando os discípulos chegam na praia, Ele já tinha tudo preparado. Jesus não precisa de nada que nós apanhamos. Jesus não precisa de nada que é nosso. Ele já tem o que nós precisamos, pois foi Ele mesmo quem os havia dado. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui tocando os corações. Que Deus possa fazer renovo para a tua vida, um novo tempo para a tua vida, milagre para a tua vida, provisão para a tua vida. Abre teu coração e declare. Deus muda a tua história. Deus muda este tempo. Te favorece neste tempo com o milagre que você precisa. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, levante as mãos e louve ao Senhor. Declara que Ele é o Deus. Nas adversidades Ele é Deus.
Nos tempos difíceis Ele é Deus. Ele tem promessa para a tua vida. Não te deixarei, não te desampararei, diz o Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Deus te trouxe hoje aqui para uma mudança. Enxuga as lágrimas, restaura o coração. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a Alguém que precisa, traz a cura. Cura, Senhor, esta enfermidade incurável. Abre a porta, Deus, para esta pessoa que está aflita. Traz um milagre financeiro, Senhor. Traz um milagre, Deus. Salva esta casa, salva esta família, Senhor. No deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Aleluia. Esse texto termina de uma forma tão linda. Não dá tempo, por isso eu interrompi. Versículo 10. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos.